E a gente volta no último bloco da entrevista do programa Utilidade Pública de hoje falando sobre o uso capião, especificamente, tá, gente, daquele tipo extrajudicial que é feito em cartório, que a gente está trazendo aqui a lista da documentação, a importância do acompanhamento, para você também não perder o maior benefício, que é justamente a agilidade nesse tipo de processo, batendo um papo com a advogada Isadora Cerqueira. Esse tipo de uso capião, ele vale apenas para a área urbana ou também para a rural? Não, ele vale para os dois tipos de área, urbana ou rural. Porque assim, o extrajudicial, ele vai acompanhar aqueles requisitos que eu já disse, que um deles é o uso capião rural. Então, vai caber também o uso capião rural na área extrajudicial. A única diferença que tem de documentação, que aí é importante fazer uma investigação maior, é que é necessário fazer o georreferenciamento da área, que é um documento que é exigido pelo INCRA. Então, é mais um documento necessário para a uso capião extrajudicial. E tem alguma área mínima, que a gente sabe que tem alguns tipos de uso capião, que diz assim, olha, a área máxima, você tem que entrar com uso capião, 250 metros quadrados? Se o uso capião for constitucional, que são aqueles para áreas reduzidas, ou rural ou urbana, precisa ter a área mínima. Na verdade, precisa ter a área máxima. Porque o rural são 50, eu acho, hectares, enquanto que o urbano é 250 metros quadrados. Então, se o fundamento da uso capião for esse tipo de uso capião, que qual é a diferença? Só são 5 anos o tempo para que ela exista, aí sim precisa ter uma área máxima. Do contrário, não. Se for uso capião ordinária, que é a de 10 anos, não precisa ter tamanho. O tamanho da casa pode ser bom possível. Ela está chamando a atenção, porque a gente tem aí, a gente está falando hoje do extrajudicial, mas a gente tem outros tipos, e esses outros tipos, aí esses vão envolver o período de ocupação. Isso. Tem tipos que você vai ter que apresentar, comprovar que você mora há 10 anos, tem tipo que você apenas em 5 anos, mas aí vai depender, você tem um outro imóvel, não tem outro imóvel, aquele é o único espaço, e aí precisa ficar atento mais uma vez à documentação exigida e à forma de comprovação, porque você não vai querer perder seu tempo e nem o seu dinheiro. Até porque cada etapa dessa tem um custeio. Exatamente. A gente tem a ata notarial, que ela é feita no tabelionato de notas, é um custo. A gente tem o reconhecimento de firma de todas aquelas assinaturas que precisam estar na planta e no memorial descritivo, é outro custo. A gente tem diligências que o oficial do cartório pode precisar para concluir o procedimento, é outro custo. A gente tem o valor venal do imóvel. Por quê? Porque o valor do registro imobiliário é pelo tamanho, valor do imóvel. Então, por exemplo, se o imóvel for de 100 metros quadrados é um preço, se o imóvel for de 300 metros quadrados é outro. Então, existe uma grande quantidade de procedimentos que devem ser cumpridos no cartório. E cada um deles tem um preço. E reforçando, tem área máxima? Não. Para o extrajudicial? Tem área máxima para o extrajudicial se ela for pela uso capião urbana ou rural, que são os requisitos materiais. Porque a uso capião extrajudicial, ela é questão de procedimento. A pessoa interessada escolhe fazer pelo extrajudicial, que é, como já foi dito aqui, ele é rápido, e a partir disso, ele cumpre os requisitos da uso capião, que são os mesmos requisitos para o uso capião judicial. A pessoa tem um outro imóvel. Pode requerer uso capião extrajudicial? Pode, se for pela modalidade ordinária ou extraordinária. Se for urbano e rural, não. A pessoa está no processo de partilha, seja de herança, seja divórcio. Lembrando, o uso capião ainda não definiu quem é o proprietário da área. Exatamente. Muita gente se confunde com isso. Não, olha, porque está ocupando o terreno, é dele, então vai entrar na partilha. Exatamente. Até sair a decisão e ter aquela escritura, ele comprove que aquele imóvel é daquela pessoa, aquilo não entra em partilha. Pronto. Se houver algum questionamento, como você está falando, não vai poder ser uso capião extrajudicial, porque, como eu falei no início, é preciso ter uma certidão negativa de distribuição de processos. Então, se tiver lá que esse imóvel está sendo discutido nessa ação, ele não vai ser possível, ele já vai ser negado. E se não for nessa hipótese, se for uma briga de casal que não está judicializado, por exemplo, a uso capião ela vai ficar impedida porque possa ser que exista uma impugnação, porque eles vão ser intimados, notificados, na verdade, da uso capião, então eles podem se manifestar no prazo de 15 dias. Manifestando interesse ou questionando, o processo vai para a justiça e acaba que não
é concluída a usucapião extrajudicial, ela se torna judicial. Muita gente não entende isso, né? Olha, usucapião é o quê? Você está brigando para ter a posse daquilo ali. Então, por enquanto, aquilo ali não é seu e, teoricamente, não seria de ninguém, né? Então, por isso que vale a pena, antes de decidir qual procedimento escolher, ter certeza daquilo. Eu tenho certeza que aqui é um imóvel particular, eu tenho certeza que não tem nenhuma briga na justiça sobre ele, eu tenho certeza que não é o bem público. Isso tudo pode ser descoberto, sim, não precisa você entrar na usucapião para depois saber o que acontece. Até porque é uma tem caso de investigação. indeferimento. Exatamente, é uma investigação que tem que ser feita pelo proprietário, na verdade pelo interessado, junto com o seu advogado, para ter a certeza que aquela usucapião extrajudicial vai ser concluída. É comum o indeferimento por falta de requisitos que se encaixem no perfil de quem está solicitando o processo usucapião? Bom, na usucapião judicial existe uma quantidade boa de usucapiões que são indeferidas porque o imóvel é público. É o maior motivo de indeferimento é esse, na verdade. Porque como é uma questão de declaração, se o imóvel é público, acabou o processo. Ou seja, você perdeu tempo, não precisaria nem Perdeu ter entrado, tempo. porque você não teria direito. Exatamente. Antes mesmo de começar esse processo, você já poderia ter economizado aí essa peregrinação. Exatamente. Em busca do usucapião. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu queria muito agradecer, Isadora, pelas informações. A gente encerra a entrevista do programa de Utilidade Pública de hoje. O próximo bloco, você já sabe, tem dica nova todos os dias. E aqui no estúdio a gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário, a partir das 18 horas. Eu espero você.